Amados irmãos, nós vamos dar continuidade hoje, pela graça de Deus, às pregações no livro de Oséias. Hoje nós vamos aprender mais lições preciosas do Senhor para nós. Lições importantes, lições de fortalecimento para nossas vidas, de confronto. Na verdade, o que nós aprendemos nesse livro demonstra tanto a indignação do Senhor contra o seu povo que estava pecando, como também a sua misericórdia por esse mesmo povo. E tudo isso, de fato, mostra essa graça de Deus, o seu amor, não é? O seu amor fiel ao seu povo. A leitura do livro de Oséias é uma leitura, na verdade, se você prestar atenção, bastante emocionante. Se você prestar atenção em toda a narrativa do livro de Oséias, você vai perceber, não é? Que o que acontece ali é confrontante para nós hoje, como também é consolador. O tempo todo, desde o capítulo 1, você percebe Deus demonstrando a sua ira pelo pecado do povo, promessas nesse sentido de punição para o povo, ao mesmo tempo que o Senhor sempre demonstrando a sua graça. Isso é o que acontece nesse livro, não é? Deus pune porque o Senhor é santo, é fiel, Ele não vai se contradizer nesse sentido e contra a sua própria natureza. Mas ao mesmo tempo Ele demonstra esse favor merecido ao seu povo, em preservar Israel, em lhe dar esperança futura. Nós somos atingidos em nossa consciência quando entendemos as aplicações desse livro para nós hoje. Essa profecia, de fato, ela é muito atual para nós, não é? Porque, de fato, demonstra também, muitas vezes, a nossa infidelidade para com Deus e, ao mesmo tempo, a sua graça que se renova todos os dias da nossa vida. Por isso é tão confrontante, mas também tão consolador essa leitura. Eu realmente aconselho aos irmãos que leiam com atenção o livro de Oséias, porque vale muito a pena. E creio que as pregações vão ajudá-los a compreender um pouco melhor a mensagem e poderem ser edificados também com a palavra do Senhor. Esse livro de Oséias demonstra então essa relação de Deus, que é apresentado como um marido fiel ao casamento, fiel à aliança, e Israel, representado como esposa, mas uma esposa adúltera, uma esposa infiel, que trai o tempo todo o seu marido. Esse é o contraste que nós temos nesse livro, não é? E é isso que tanto nos confronta também. Na pregação de hoje à noite iremos aprender, irmãos, que Deus vai em busca de seu povo, apesar de sua traição. Também aprenderemos que Deus paga um alto preço pelo seu povo. E ainda, que Deus santifica o seu povo por meio das provações. E por fim, Deus traz o seu povo de volta à verdadeira adoração. Nós vamos ler o texto do capítulo 3 de Oséias, em seguida orar, pedindo a bênção do Senhor. Oséias, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homens de cevada. Ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Esse é o texto da palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti, pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor. Pedindo que, a despeito de nossas fraquezas, de nossas limitações, o Senhor ainda venha falar conosco. Nós queremos aprender, Senhor, os Teus caminhos. Queremos ouvir a Tua voz na pregação da Tua palavra. Ó Deus, fala com cada um de nós. Nos leva ao conhecimento da Tua vontade, Senhor, para que possamos contemplar a Tua bondade e a Tua misericórdia, para que possamos ser exortados por Ti, consolados por Tuas promessas, e venhamos, ó Deus, nos arrepender, reconhecendo que é a Tua bondade que nos mantém todos os dias. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Nós precisamos ser guiados por Ti. Por isso pedimos que, por misericórdia, fale com Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui oramos. Amém.
Amém. Queridos irmãos, a primeira parte então, quando nós lemos, não é, o capítulo 3 de Oséias, é justamente sobre a realidade de que Deus vai em busca de seu povo, apesar de sua traição. É isso que lemos no versículo 1, quando lemos: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como os filhos de Israel, como o Senhor, aliás, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Na leitura, então, nós podemos aprender, irmãos, sobre essa relação de Deus com o seu povo, não é? E como nas pregações anteriores já aprendemos sobre o absurdo, porque de fato a mensagem profética de Oséias era um absurdo. Era algo fora do comum, era algo que realmente veio para constranger o povo, não é? Para de fato deixar o povo escandalizado. A mensagem era essa, porque a maneira como Oséias aprende a sua profecia é de fato estarrecedor. Quando você olha para a situação, ou o que Deus ordena na pregação de Oséias, não é? Dele ir até uma casa de prostituição e ali tomar uma prostituta como sua esposa para amar, não é? Uma mulher que já era adúltera, como sua esposa. Isso em si já é de fato muito confrontante. E quem lê essa profecia, mesmo que ainda não entenda completamente o desenrolar, não é, desse texto, ainda assim pode ficar espantado com isso. Eu queria até imaginar como seria aquele povo recebendo essas palavras naquele momento. Como eram duras aquelas palavras onde Deus está de fato demonstrando como o povo de Israel estava vivendo, completamente distante do seu Deus. Assim nós lemos, e então ficamos muitas vezes até perturbados. Algumas pessoas, quando leem isso, ficam, perturbadas, porque de fato é algo muito forte. É algo muito confrontante que chegue a um nível desse, ou uma expressão profética dessa forma, em que um homem vai até um prostíbulo para tomar uma mulher como sua esposa, para amar, para suprir suas necessidades, para cuidar dela com amor verdadeiro. Não é com amor fingido, é com amor verdadeiro mesmo. Isso de fato é algo terrível. Se você for perguntar para qualquer pessoa sobre algo assim, qualquer um iria escandalizar. E se você falasse, imagina uma situação como essa, ninguém ia querer se imaginar. Porque de fato parece loucura. É assim que muitas vezes as pessoas acabam entendendo tal passagem, e de fato é para ser entendido assim. Nós então aprendemos sobre esse adultério, que na verdade expressa a prostituição do povo de Deus. Então devemos imaginar, para compreender bem não só todo o livro, mas também esse capítulo 3. Devemos imaginar então, vivendo naquela época, alguém que vai até o prostíbulo de fato, não é? E então toma uma prostituta como sua esposa. E isso em si já é terrível. Mas imagine, depois dessa pessoa, deste homem, tomar uma mulher de uma casa de prostituição como sua esposa, a amar, cuidar dessa mulher, lhe dar um nome, lhe dar dignidade. Veja, ela foi comprada nesse sentido, não é? De uma casa de prostituição. Ela foi tirada e liberta de lá. Mas imagine então que esse homem, depois de ter comprado essa mulher, ele ter lhe dado dignidade, um belo dia essa mulher começa a desejar a ser como era antes. E começa a pensar nos seus amantes, começa a desejar a se vender de novo como um produto a homens que pagam. E o pior, não imagina apenas que essa mulher desejou isso. Ela não apenas desejou isso, mas ela fez. Na história que Oséias conta, na sua profecia, na sua pregação, foi exatamente isso que a mulher fez. Ela saiu, ela fugiu da casa de seu marido, ela rejeitou toda a bênção, ela rejeitou todo o cuidado, toda a dignidade, ela foi ingrata nesse sentido e ela retornou à casa de prostituição. Ela retornou à sua velha vida. Então, nós temos que pensar justamente dessa forma. E isso em si já é terrível. Agora imagina, irmãos, que numa situação como essa, que já é terrível em si, o marido, ao ver que sua esposa não está em casa, que ela sumiu, que ela fugiu, por ordem do Senhor, como é a pregação de Oséias, ele vai em busca de sua esposa. E então esse marido encontra essa esposa, mais uma vez, no lugar onde ele a tomou, onde ele a resgatou, na casa de prostituição. E quando ele olha, o que ele vê é essa mulher com outro homem. Namorando com outro homem, adulterando com outro homem. Traindo a relação, quebrando a aliança. Isso em si já é triste.
já é uma coisa que muitas vezes, não é, é até inimaginável para muitas pessoas. Alguém chegar a um nível tão terrível. Mas é isso que Oséias fala em sua profecia, onde essa mulher volta, nesse sentido, a sua prostituição, atrás dos prazeres da carne, atrás de ser mais uma vez escrava do pecado. Essa era a situação na profecia que espelhava justamente a situação de Israel. E então, é isso que o Senhor ordena na profecia de Oséias. Ele diz, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. A ordem do Senhor na pregação de Oséias não é que ele tome uma outra mulher, mas que ele vá em busca de sua própria mulher. Por quê? Deus quer mostrar por meio da profecia que da mesma forma o Senhor faz para com os filhos de Israel. Israel, como a mulher da profecia, também traiu o Senhor, abandonou todo o benefício, foi ingrato ao Senhor, não reconheceu que Deus é quem dava toda a bênção. Era Deus quem tinha dado dignidade ao povo, dado um nome ao povo. Deus havia feito aquele povo de escravos um povo grande, um povo glorioso. Os povos vizinhos temiam Israel. Eu lembro de quando eles chegaram, não é, já em Jericó, ali perto do muro. Quando os cidadãos de Jericó perceberam que eram israelitas, eles temeram, porque eles reconheciam a fama de Israel, não é? Ou seja, como o Deus de Israel esmagou os egípcios. Deus deu tudo isso ao povo, mas o povo voltou. Ao chegar na terra prometida, ao invés de manter a sua fidelidade, ao invés de considerar a libertação dada pelo Senhor, o povo, infelizmente, olhou para outros deuses, desejou outros deuses, desejou a cultura pagã, o retorno ao paganismo nesse sentido, à idolatria. E é isso que é dito nessa profecia. Essa é a realidade que o Senhor revela por meio da profecia de Oséias. Mas observando a infidelidade do povo, o que o Senhor fez com relação a isso? O Senhor olhou para o povo e disse, ora, vocês não me buscam, vocês não me querem, então se virem, vão embora. Eu não quero mais vocês. Embora as palavras no capítulo 1 e 2 sejam duras para o povo, Deus nunca deixou, nem na sua ira, de dar esperança para o povo. Então a atitude de Deus com relação ao povo de Israel nunca foi de abandono completo. Deus sempre puniu Israel por disciplina, mas nunca abandonou completamente Israel. E é por isso que ele ordena nessa profecia, nessa continuação da profecia, vai outra vez, toma uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Israel, irmãos, era escravo no Egito, e o Senhor, como marido, foi até Israel. Como nós aprendemos hoje na pregação da manhã, sobre a Páscoa, sobre a libertação, sobre o significado de tudo isso para nossas vidas, Deus foi como marido ao Egito, e de lá, do Egito, que era um verdadeiro prostíbulo, pela falsa religião que era ensinada e pregada pela cultura pervertida do povo, Deus libertou o povo daquele prostíbulo. Deus foi até aquele lugar depravado, onde o povo dele, os descendentes de Abraão, aprenderam a prostituição, aprenderam a viver de acordo com a cultura local. Eles aprenderam a confiar em outros deuses. A prova disso é que depois da libertação, já no deserto, eles desejavam voltar para o Egito. Eles se sentiam melhores cuidados do Egito, apesar de ver milagres do Senhor, apesar de contemplar os seus sinais. Eles aprenderam a confiar em ídolos. Ou seja, eles aprenderam a prostituição, mas mesmo assim, apesar de sua infidelidade, o que o Senhor fez com esse povo? O Senhor resgatou esse povo. O Senhor deu um nome a esse povo. O Senhor honrou esse povo no meio das nações. De maneira que, como nós aprendemos em Amós, de todas as nações da terra, somente a vós escolhi. Haviam vários povos, povos superiores, povos grandes, numerosos, com poder militar terrível. Israel não tinha nada disso, mas o Senhor escolheu aquele povo para demonstrar a sua graça. E por todo o poder e graça que o Senhor derramou em Israel, o que Israel fez? Com tudo que Deus deu a Israel, com a humilhação dos egípcios,
com o tornar uma nação de escravos que não tinham uma cultura estabelecida, que não tinham poder militar, que não eram organizados, transformar aquela nação de escravos em um povo forte. O que Israel fez diante disso? Ao chegar na terra de Canaã, não deram ouvidos ao que o Senhor disse. No livro de Deuteronômio, quando nós lemos a repetição da lei no capítulo 5, já no capítulo 6 nós temos as admoestações do Senhor, a aplicação da sua lei, em que o povo deveria prestar atenção numa coisa. Vocês vão entrar em uma terra que eu prometi a vocês, mas lá existem povos pagãos. Ou seja, eu tirei vocês do Egito, da idolatria, do pecado, da enganação, mas vocês vão estar numa terra onde vocês vão ter vizinhos que são idólatras, que são pagãos. Não se misturem com eles. Vocês têm que fazer de tudo para que a lei do Senhor reja a vida de vocês de todas as formas. A vontade de Deus tem que estar clara na vida de vocês. A palavra do Senhor tem que ser para vocês um sinal. Um sinal na sua fronte, um sinal na sua mão. Tudo o que vocês fizerem e os seus anseios devem ser para a glória do Senhor, para honrá-lo, para que vocês não se misturem com os demais povos, não imitem os povos. Mas quando Israel chega, o que Israel faz é olhar para a cultura cananeia, é olhar para a religião dos cananeus e praticar essas religiões, e imitar a idolatria dos povos. Eles estabeleceram um culto a Baal, eles profanaram o templo do Senhor, eles estabeleceram e legitimaram a idolatria por todo Israel. Tudo ao contrário do que o Senhor tinha ordenado. O Senhor deu a lei e ainda os admoestou de como cumpri-la. Mas eles fizeram tudo ao contrário. Eles traíram o Senhor e não foram luz no meio das nações. Foi esse o tratamento que Israel deu ao Senhor. E Deus, com relação a isso, ao olhar para a infidelidade de Israel, para a sua traição, depois de tudo que havia feito, abandonou Israel? Não foi o que o Senhor fez, irmãos. Ao contrário, no momento do desvio de Israel, dos seus adultérios, o Senhor sempre levantou profetas. O Senhor sempre levantou profetas, homens de Deus, para dizer ao povo: arrependam-se, voltem ao caminho do Senhor, arrependam-se. Lembrem de que vocês são o povo do Senhor, o povo de propriedade exclusiva dele. Vocês não podem viver como os outros povos. O Senhor sempre levantou uma voz profética para exortar o povo, para prometer algo glorioso futuro. Foi o que o Senhor fez. E é por isso que nessa profecia, apesar já do anúncio antecipado no capítulo 1 e no capítulo 2, de que a punição viria sobre aquela geração de israelitas, de que a bênção seria futura apenas, mas que eles sofreriam no tempo presente, naquele tempo exato, ainda assim, o Senhor demonstra a sua graça, porque Ele ordena na pregação de Oséias, na sua profecia: vai outra vez. Vai outra vez e busca a sua esposa. A sua esposa que é adúltera, que agora está com outro, que já se entrelaçou com outra pessoa, que abandonou você e consumou o ato de adultério, nesse sentido, está se relacionando com outro homem. Vai e toma essa esposa mais uma vez, assim como eu tenho feito com os filhos de Israel. Porque eu amo os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses, embora eles amem, nesse sentido, não é, os bolos de passas, referentes às oferendas feitas aos deuses pagãos, às divindades falsas. É isso que o Senhor diz a Israel, para que na profecia Oséias deixe claro o que Deus estava fazendo com o povo e como Ele estava tratando o povo dele. Isso é a mensagem do Senhor. Quando nós lemos que eles buscam outros deuses e eles amam os bolos de passas, é justamente demonstrando a idolatria legitimada naquele período. Eles amavam os sacrifícios, as oferendas feitas a Baal, aos deuses pagãos. Eles amavam isso. Eles tinham prazer naquela superstição. E, na verdade, essa questão de superstição é muito comum até para nós hoje. O povo queria novidade religiosa. Parece que eles estavam um pouco saturados, não é?
ou entendendo a vida com Deus como uma vida de mesmice, e estavam buscando novidades religiosas, superstição, tal como nós vemos hoje em nosso país. Apesar de estarmos no Brasil, em um país que é culturalmente de nascente cristianizada, ainda assim a superstição é clara aqui. É clara, por todos os lados, não é? Não só por religiões oficialmente pagãs, mas também pelos próprios cristãos. A superstição está ligada à nossa cultura hoje. E isso muitas vezes revela a idolatria de nosso coração. Então nós encontramos, por exemplo, superstições, não é? De pessoas que são católicas romanas. Eita! Não, você não pode falar isso contra os católicos romanos, não se preocupe. Nós encontramos, da mesma forma, idolatria no meio dos evangélicos. Se você olha para o que o católico romano entende como tradição supersticiosa, de crer e confiar em aparição de santos, não é? Os evangélicos continuam crendo muitas vezes, muitos deles, talvez a maioria, que Deus está literalmente falando, uma voz falando ao ouvido de supostos profetas modernos. Percebe? Como algo normativo. Isso, para mim, irmãos, é superstição do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Percebem? A idolatria está em tudo em nossa cultura. Nós não temos como fugir. Eu lembro que tempos atrás, quando nós começamos um processo de reforma na comunidade, e nesse tempo muitas pessoas eram ofendidas todos os dias, né? A cada pregação, hoje vocês já compreendem isso aí. Não é? Vocês aprendem, quando não entendem, perguntam, confrontam, isso é muito comum. Mas houve um tempo que a pregação, tal como ela é, ofendia demais as pessoas. Eu lembro de tempos que quando, no acampamento, aquele primeiro acampamento sobre a exposição dos 10 mandamentos, pessoas se ofenderam quando foi dito que elas eram idólatras. Nós estamos admitindo, nós somos idólatras. Nós temos vivido assim há muito tempo e nem percebíamos isso. E muitos se ofendiam. Não, porque não sei o quê, porque idólatras são os católicos. Pois é, eles são devotos de muitos santos. E os evangélicos são o quê? Devotos de muitos pastores, de muitos ministérios de louvor. É isso que permeia a cultura cristã brasileira. Superstição. Busca por milagres, por curandeirismo, por tudo aquilo que pareça mais espiritual. Ou seja, é uma caçada em prol de um espiritualismo, em prol de manifestações espirituais. Tudo superstição. Assim estava o povo ao chegar em Canaã, ao ser estabelecido como reino, eles começaram a olhar o que eles entendiam como novidade religiosa e desejaram aquilo. E desejaram. É como alguém que uma vez disse: eu vou para a igreja do apóstolo fulano e lá eu irei entregar o meu dízimo. Por quê? Porque eu sei que lá o milagre acontece. Se eu continuar dizimando na igrejinha que eu faço parte, é que não acontece nada, não é? O pessoal até aqui bem intencionado, o pastor ora, não é? Mas lá quando nós assistimos a televisão nós percebemos o tempo todo, é milagre mais milagre, não é? É um monte de cadeira de roda junta, maca, como testemunho, e as pessoas querem buscar isso. E muitos abandonam suas comunidades históricas e fiéis em prol de milagres. Assim o povo de Israel estava também, olhando para os falsos deuses, amando os sacrifícios pagãos. Assim estava Israel naquele período, irmãos. E apesar dessa infidelidade, tanto deles quanto também dos próprios cristãos hoje, ainda assim Deus preserva igrejas fiéis, cristãos fiéis, que apesar de tanto relativismo religioso, de tanta idolatria cristianizada, ainda há pessoas que continuam lutando pelo Evangelho. De várias denominações, há pessoas que continuam pregando o mesmo Evangelho, confrontando a mentira, a enganação, a idolatria. Deus continua preservando o seu povo. E esse povo que é o remanescente fiel, que desde aquela época ouve a palavra do Senhor, continua sendo consolado e tendo as suas forças renovadas pelo Senhor. Porque apesar da punição, o Senhor sempre demonstra a sua graça, sempre demonstra que Ele vai preservar esse povo. E é por isso que Ele continua vindo sempre ao encontro do seu povo. É por isso que Ele não nos abandonou. É por isso que apesar de nossas falhas institucionais, religiosas, Deus continua a nos visitar, a nos abençoar com sua palavra, a nos fortalecer e nos dar esperança. Assim o povo é tratado pelo Senhor. Aprendemos que quando então, irmãos, na profecia, o marido vai até o prostíbulo em busca de sua esposa para resgatá-la, nós aprendemos que Deus está demonstrando que Ele paga um alto preço
pelo seu povo. E o texto do versículo 2 e 3, primeiro versículo 2 diz bem assim: comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada. Oséias, então, ao expressar a visão profética, não é? A tentar demonstrar isso, para as pessoas compreenderem a realidade, afirma que comprou por um preço que não parecia ser muito alto. Se Deus paga um alto preço para o seu povo, porque na profecia, não é? No que Oséias estava pregando, ele pagou por sua esposa prostituta, para comprá-la nesse sentido, não é? 15 ciclos de prata. O que isso significa para a gente? Qual o sentido disso? Porque, na verdade, esses 15 ciclos de prata não era um preço alto. Não era um valor alto. O que Deus quer dizer com isso? Porque se você for estudar um pouquinho, você vai perceber o seguinte: que um escravo ferido de boi, Deuteronômio fala sobre isso, um escravo que é ferido, ou seja, que ele não tem condições de, como um escravo sadio, fazer muitas coisas. Ele ainda, esse escravo que é de pouco valor, era comprado, não é? Nesse sentido, ou aquele que, o proprietário do boi que ferisse o escravo, deveria pagar 30 ciclos de prata, não é? Ou 30 medidas de prata, não é? Para o dono do escravo. E aqui, aprendendo que Deus paga um alto preço pelo povo, na verdade, na profecia, o povo é comprado por 15 ciclos de prata. Ou seja, um preço inferior ao de um escravo ferido. Isso é um alto preço. O que Deus quer nos ensinar pela profecia de Oséias? Ao observar essa situação do povo, onde o povo largou toda a bênção que tinha do Senhor, largou todo o benefício de Deus para a vida deles, e então voltou à sua prostituição, não é, para ser usado como um objeto que não tem muito valor, era esse o valor que o mundo dava. Percebe? Quem ligava para o povo? Eles tantas vezes, nesse sentido, como nesse período, já haviam sofrido. Esse preço baixo que é dado aqui na profecia não é para demonstrar que Deus valoriza pouco o povo, mas na verdade é para demonstrar que a situação do povo era degradante. Que o valor que o povo tinha diante do mundo e diante do seu pecado era baixo assim. Era menos do que um escravo ferido. Para demonstrar a degradação espiritual do povo. Para demonstrar a situação deplorável que o povo estava, mas que ainda assim, como uma prostituta, como uma mulher adúltera, que não tem dignidade, Deus, como diz a profecia, na pregação de Oséias, foi até aquele lugar e comprou esse povo. Quem em sã consciência faria uma coisa como essa? Mesmo naquele tempo, quando você teria que comprar, não é? Se chegasse uma situação dessa acontecer, uma mulher ser vendida como prostituta porque devia alguma coisa e não pôde pagar, acontecia isso. Para que o marido a resgatasse, deveria pagar por ela. Mas quando uma mulher, ela não havia sido vendida por problemas financeiros, porque aconteceu alguma coisa ruim na família, não. Mas porque traiu o marido. Parece muita loucura que alguém vá até lá, depois de ser traído, e ainda compre essa mulher. Ainda pague um preço por ela. Porque na cabeça de uma pessoa assim, essa mulher não valeria nada. Essa mulher é infiel, por que eu vou querer uma mulher infiel? Percebe? Isso aqui demonstra então que, na verdade, embora o povo estivesse naquela situação deplorável, para Deus aquele povo valia. E Deus pagou nesse sentido. Foi isso que ele fez no Egito. Um povo infiel, que aprendeu a cultuar outros deuses, a confiar nos falsos deuses egípcios, mas ainda assim o Senhor pagou um alto preço por eles. Pagou um preço por eles. Eles não mereciam, era uma nação de escravos. Tantas nações havia para Deus escolher, para demonstrar o seu poder. Nações grandiosas, como a própria Babilônia, que haveria de tomar o poder depois, como o próprio Egito. Mas não. Deus pegou uma naçãozinha de escravos, de pessoas que socialmente falando não valiam muito, né? Pessoas que tinham um dono que era Faraó, e ainda assim pagou um preço alto por esse povo, demonstrando o seu poder, comprando esse povo. Esse é o objetivo então da profecia, demonstrar que esse pequeno valor, dado aqui na profecia de 15 ciclos de prata e alguns quilos de cevada, era para demonstrar que, apesar do pouco valor que o povo tinha, socialmente falando, espiritualmente falando, Deus, todavia, amava esse povo.
E é isso que o Senhor diz. Deuteronômio capítulo 7, por exemplo, ouçam a palavra do Senhor, 7 ao 9, diz bem assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus forte, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Nessas palavras de Deuteronômio, o Senhor está dizendo de maneira muito clara para o povo: não tem a ver com vocês. Não é porque vocês valem muito. Não é porque vocês são os maiores, os mais elevados. Vocês não têm nada, vocês não têm uma cultura estabelecida, vocês eram escravos. O que vocês tinham para oferecer? Absolutamente nada, vocês não tinham autonomia, vocês não tinham identidade, eram apenas escravos. É o que vocês eram. Então não foi por causa de vocês mesmos, por alguma virtude observada em vocês, Deus não usou critério de qualidade para escolher Israel. Mas ele amou Israel de maneira incondicional. E o seu amor contínuo na história da salvação é para demonstrar a sua fidelidade, a aliança, ao que ele prometeu a Abraão. Esse é o amor incondicional de Deus demonstrado àquele povo. Demonstrado também a nós, irmãos. Não é por causa de nós. Não é porque Deus olha para nós hoje também e vê alguma virtude. Puxa, como meus filhos são inteligentes, são capacitados. Que pessoas, sabe, diferentes na sociedade, não é? Dá até vontade do Senhor falar: Senhor, fala com a gente também, como o Senhor falou com Jó. Como se Deus estivesse ali demonstrando algo em Jó que não viesse dele mesmo. Não é assim que funciona, irmãos. De forma nenhuma é assim que funciona. Deus nos escolheu, não porque somos fortes. Como Paulo diz aos Coríntios no capítulo 1, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Ele escolheu as que não são. Simplesmente isso. Então você não está aqui, ou você não crê no Evangelho, ou você não conhece o que você conhece, sabe do que você sabe, porque você é uma pessoa assim tão especial, e tão boa, e tão esperta, tão inteligente, não. Suas condições são poucas. Pode acreditar, há pessoas no mundo, e muitas, muito melhores do que vocês. Muito melhores do que eu. Muito melhores do que qualquer um aqui que tem capacidade humana de chegar muito mais longe do que a gente. Todavia, o Senhor escolheu pobres escravos que nem nós. Pecadores miseráveis como nós, que nunca poderíamos sair de nossa condição desgraçada. Assim Ele demonstra ao seu povo de Israel, e assim também é demonstrado a nós hoje. O resgate de Israel, como o nosso resgate, não está ligado à nossa capacidade, mas à fidelidade de Deus, à sua aliança, porque incondicionalmente Ele ama o seu povo. Essa é a realidade. Essa era a situação de Israel. Devido à infidelidade de Israel, irmãos, observando tudo isso, o versículo 3 diz bem assim: e disse-lhe: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. As palavras do Senhor agora para Israel são direcionadas para demonstrar que Deus vai dar um molho no povo. Vai deixar o povo de molho. Não é? Na profecia, ele foi até aquele lugar de prostituição, pagou o preço por aquela esposa para resgatá-la nesse sentido da prostituição, como ele ama Israel, como ele havia feito com Israel, estava fazendo com Israel. E então ele vai trazer Israel para sua casa, nesse sentido, como marido, a sua esposa, e vai deixá-la de molho. Você vai ficar aqui. E durante muitos dias. Você não vai mais em busca de amantes. Você não vai mais adulterar. Eu vou te proibir de tudo nesse sentido. E não só proibir que Israel fosse de novo atrás de outros deuses, mas também ficaria um tempo sem perceber esse amor pactual de Deus. Eles sentiriam um peso da punição ali. Essas palavras são claras também no próprio capítulo 2, no versículo 6 e 7, quando nós lemos: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá
em seguimento de seus amantes, porém não os achará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Deus chama Israel nesse sentido. Deus resgata Israel mais uma vez da sua prostituição idólatra nesse sentido, não é? E então vai deixar Israel completamente impedido de continuar nos seus maus caminhos. Isso significa disciplina, sofrimento. Eles tanto não poderiam mais cultuar, não é, nesse sentido, de forma pagã, como também não provariam durante um bom tempo o que é o verdadeiro culto. Eles também, por punição do Senhor, não poderiam mais sentir, durante algum tempo, esse amor pactual de Deus. Eles sentiriam um pouco desse peso, dessa dificuldade, desse sofrimento, dessa disciplina, tal como um pai faz com seu filho. E como esse marido da história, da profecia, está fazendo com sua esposa. Porém, apesar do Senhor dizer que vai reter nesse sentido Israel e deixá-lo preso, o Senhor diz, você vai esperar por mim nesse período, mas eu também esperarei por ti. Vejam que palavra do Senhor para Israel, irmãos. Ele diz, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. E isso o Senhor está revelando aqui a sua graça e a sua misericórdia para com Israel. Eu estou te punindo, te colocando em disciplina, para que você aprenda, para que você caia em si e perceba como um filho pródigo, na parábola que Cristo conta no Evangelho de Lucas, que o filho pródigo, ao perceber quem ele era, ele caiu em si. Não é? Na casa de meu pai, os trabalhadores têm pão e fartura, e eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. Eu tenho um pai. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão a ele, eu vou me humilhar diante dele. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Deus quer levar Israel por essa disciplina, a essa consciência. E o Senhor vai começar a tratar com Israel. Com isso aprendemos, irmãos, que Deus é fiel ao que Ele diz em seus mandamentos. Sim, Ele pune até a 4ª geração. Ele pune as gerações daqueles que desobedecem ao Senhor. E isso é realidade, não tem como mudar isso aí. Deus faz isso mesmo. Mas também Ele abençoa. Ele abençoa as gerações que amam o Senhor, que temem ao Senhor. Israel não foi abandonado, mas Israel vai entrar em um processo de disciplina agora. E o Senhor vai usar então a disciplina em Israel para santificar aquele povo. No versículo 4 nós lemos, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. No versículo 4, então, o Senhor revela a disciplina que iria trazer sobre Israel. E essa disciplina viria justamente quando a Babilônia tomasse conta de tudo. Quando eles fossem levados cativos da Babilônia, eles perderiam todos os seus direitos, toda a liberdade que gozavam, todo o privilégio que tinham do Senhor. Eles perderiam isso. Eles ficariam 70 anos de cativeiro. 70 anos debaixo de outro governo, sem suas liberdades. É por isso que quando nós lemos que ficarão por muitos dias, refere-se imediatamente àquela punição por meio da Babilônia. Deus levantaria aquele reino, a Babilônia, para dominar o mundo da época, inclusive Israel. Eles seriam levados cativos, eles seriam tirados de suas casas à força, eles perceberiam e veriam a sua cidade sendo destruída. Eles veriam o templo, aqueles que eles amavam e aprenderam a amar, sendo destruído e profanado. Eles veriam terror nesse sentido. 70 anos eles ficariam desprovidos de liberdade e de seus direitos como nação. Esse seria o tempo, então, do molho que Deus ia dar para Israel nesse sentido. O tempo do sofrimento. Tu esperarás por mim, não te prostituirás, não serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. O tempo da disciplina, então, chegou. Eles seriam privados até mesmo de suas práticas religiosas más e perversas. Eles perderiam todo o direito. Absolutamente seus direitos seriam perdidos ali, pela Babilônia. Também eles ficarão sem rei e sem príncipe. Ou seja, Deus estava deixando claro que algo que para eles era muito importante seria tirado. Lembre-se, eles eram escravos. Como escravos não tinham liderança.
Quando Deus levou Israel para Canaã e eles foram estabelecidos, o que eles desejaram? Eles olharam para os demais povos e perceberam que os demais povos, cada um tinha o seu rei. E eles não se conformaram então com a teocracia, com Deus sendo o rei do povo, e desejaram um rei para si, um rei destacado humano. Pediram nesse sentido, Saul como rei. E Deus, por sua graça e sua providência, levantou Davi depois como rei. Pois é, quando eles receberam Davi como rei, Deus usou poderosamente Davi. Deus usou Davi para levantar o ânimo do povo. O povo aprendeu o que é honra por meio do rei Davi. Deus usou aquele homem de maneira poderosa. Aquele povo que era escravo agora, com o rei Davi, que era um grande herói no meio do povo, estava sempre vencendo batalhas. Vencendo batalhas. Sendo um povo respeitado. Um povo honrado. Um povo socialmente estabelecido com um governo. Isso para eles era caro. Deus tiraria isso deles. Vocês não vão ter mais um rei de vocês. E isso que eu dei a vocês, eu vou tirar agora. Por um tempo, vocês não saberão o que é isso. Vocês perderão seus direitos políticos. Acabou o rei. E isso o Senhor diz ao povo. Eles ficariam também sem sacrifício ou colunas. O que significa, irmãos? Nesse tempo na Babilônia de cativeiro, eles também não poderiam, porque eram tratados como escravos também, eles não poderiam, nesse sentido, oficialmente legitimar a idolatria. Aquilo que eles tinham feito em Israel, eles perderiam o direito de fazer também. O Senhor está dizendo para eles, vocês não vão mais atrás dos seus amantes, eu vou impedir o caminho de vocês. E nem tampouco vão aproveitar comigo. Vocês vão ficar sem nada agora. Por disciplina. Então eles não poderiam mais entender o que era sacrifício, eles não poderiam mais ter a liberdade para culto, para um culto mau, idólatra, mas também não poderiam adorar a Deus de maneira legítima, com o templo. Isso havia acabado. Não é? Eles ficariam sem estola sacerdotal ou ídolos do lar, mais uma vez tocando nesse assunto. Eles perderiam algo que para eles era caro. Deus os libertou do Egito e ensinou o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. E agora Deus está dizendo, eu vou tirar tudo isso de vocês. Vocês não vão ter mais sacerdotes. Vocês não vão ter nada legitimado. Não há templo, não há sacrifício. E isso que vocês tinham orgulho, vocês vão perder tudo. Absolutamente tudo. Tenta imaginar o peso no coração daquelas pessoas. Talvez agora, no momento que estavam recebendo a profecia, não ligassem. Mas quando finalmente o rei da Babilônia, liderando seus exércitos, veio e tomou Israel, eles puderam sentir na pele isso. O que é perder os seus direitos? O que é não ter voz? O que é ter a sua cultura roubada? Esse período aqui foi um período ainda mais duro do que fora no Egito. Mas, pastor, isso aqui só são 70 anos. O Egito foi 400 e poucos anos. Porém, no Egito, quem eles eram? Eles não eram ninguém. Eram escravos. Mas agora eles eram uma nação respeitada no mundo. Eles eram um povo com uma política estabelecida, estabelecido socialmente. Eles tinham honra nas nações, em meio às nações. Ou seja, eles tinham que perder agora. E iriam perder. Então Deus faz isso para tratar com o coração do povo. E você sabe, por sua própria experiência cristã, experiências cristãs pessoais, como muitas vezes Deus trata com o seu povo. Até hoje mesmo, com a sua própria vida. Deus faz coisas que muitas vezes nos magoam. Ele nos tira direitos. Sabe? Ele nos deixa muitas vezes em situações em que nós pensamos, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que sofrer dessa forma? Qual a razão de tudo isso? Onde eu perdo. Onde eu vejo a minha derrota. Para quê? Para tratar do meu coração. Essa é a realidade que o Senhor está fazendo com o seu povo aqui. E toda a dor que eles iriam sentir, a palavra revela a dor do coração deles. Salmos 137, ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas,
pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferirei o Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Essa expressão do salmista aqui demonstra a dor, o sofrimento e a indignação pela humilhação na Babilônia, porque eles perderam tudo. Olha a dor do coração deles agora. Lembrando de Jerusalém, de tudo que eles tinham, da liberdade, do prazer de verem seus filhos crescendo no caminho do Senhor, aprendendo todos os dias, aprendendo nas festas anuais em Jerusalém, aprendendo no culto, em casa com seus pais, vendo seus filhos com liberdade plena para adorar ao Senhor. E apesar de toda a corrupção, ainda ver remanescente fiel, eles estavam ali sofrendo porque eles perderam tudo. Eles precisaram perder tudo para perceber o que eles tinham. Como eles eram felizes e abençoados, não percebiam. Por isso estavam tristes. Aqui, irmãos, Deus levou o povo a reconhecer que diante da situação que eles estavam basicamente perdendo a sua identidade. E Deus levou o povo ao sofrimento para que eles pudessem lembrar de quem eles eram. De que eles eram um povo do Senhor. E então, dizer o que o salmista diz aqui, não é? Expressar desejo por Jerusalém, expressar que não podia cantar cânticos de alegria quando os babilônicos levaram eles cativos e pediram para eles cantarem. Cante um hino de Sião aí, nós queremos ouvir alegria pelas harpas de vocês. Eles não podiam fazer isso, porque a tristeza havia dominado o coração deles. Eles não podiam mais dizer, em todo aquele sofrimento, salmos como esse, por exemplo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse era o tipo de cântico de alegria que não havia mais na boca do povo. Estavam recebendo punição de Deus por causa de seus pecados, penando, sofrendo. É o que lemos no Salmo 122. Imaginem então o desespero deles, irmãos. Imaginem vendo eles mais uma vez lembrando de que eles eram escravos no Egito e por causa dos seus próprios pecados voltaram à escravidão. Imaginem. Éramos um povo escravo, um povo sem nome. Deus nos deu tudo e nós jogamos tudo fora. Nós jogamos fora a nossa dignidade. Nós preferimos os outros deuses. Nós negamos o que o Senhor Deus havia feito por nós. Nós atribuímos a Baal o que Deus nos deu. Deus estava de fato apertando o coração daquele povo, levando o povo a reconhecer toda a miséria em que eles estavam envolvidos. É isso que o Senhor diz em sua palavra, e isso é a aplicação também do que nós aprendemos no Novo Testamento em Romanos 8:28, porque é isso que Deus estava fazendo ali. Quando nós lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus estava fazendo todas as coisas cooperam, valer a pena. Valer ali. Estava fazendo com que o cativeiro babilônico fosse eficaz para levar o povo à consciência de que eles haviam pecado contra o Senhor, de que eles traíram o Deus de Israel, de que eles não se importaram com a verdade. Assim, irmãos, Deus revela, por meio da profecia de Oséias, o sofrimento que ele traria sobre o povo durante 70 anos. Mas ao final desse sofrimento, Deus revela que o Senhor ia restaurar a verdadeira adoração a Israel. Que aquela idolatria legitimada seria acabada. Porque Deus iria restaurar de uma vez por todas. Ia trazer o povo de volta à adoração verdadeira. É por isso que lemos no versículo 5. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor
e da sua bondade. A disciplina do Senhor, o alto preço que Ele fez o seu povo pagar, assim como o alto preço que muitas vezes Ele nos leva a pagar também, a sua disciplina sempre tem um propósito de nos levar de volta ao caminho. Nós não sofremos à toa. Nosso sofrimento tem propósito, tem porquê. E isso só demonstra a graça de Deus nas nossas vidas, só demonstra a sua misericórdia, porque Ele simplesmente poderia nos deixar o léu. Simplesmente isso. Você já parou para pensar se Deus te abandonasse nos seus pecados? Você já parou para pensar se você continuasse pecando, sabe? Todos os dias você pecando, cometendo os mesmos pecados, e Deus te abandonasse nisso? E Deus não usasse a pregação, a leitura da palavra, para levar você à consciência do seu pecado? Já pensou se faz bem assim, você quer pecar? Então peque, vá lá. Você iria direto para o inferno. Você seria condenado se Deus te abandonasse seus pecados. Como é dito que pelo seu juízo Ele fez com os ímpios, em Romanos capítulo 1. Mas aqui, Deus não abandonou o seu povo em seus pecados. Deus trouxe sofrimento para levar o povo ao arrependimento. E o seu propósito se cumpriria de maneira perfeita. Ele, de fato, de maneira eficaz, levaria esse povo ao arrependimento. E Deus trata o povo assim, tratou o povo daquela forma, como também nos trata hoje, muitas vezes, por uma razão. E Ele revela em sua palavra, em Provérbios 13:12, em Hebreus 12:6, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Esse é o tratamento de Deus com o seu povo. O sofrimento que eles tiveram, bem como o sofrimento que nós também temos hoje, tem o propósito de nos redimir sempre, de nos levar sempre à consciência de que nós precisamos voltar para o Senhor imediatamente. Do reconhecimento de que sem o Senhor nós não temos nada. Absolutamente nada. Essa é a realidade, irmãos. Eles tornarão ao Senhor. Eles desfrutarão da bondade do Senhor. E no futuro, como Deus havia prometido, embora eles fossem pagar por aquele preço terrível, o que nós podemos ler nas próprias expressões dos salmistas, depois que eles foram libertos do cativeiro, eles puderam reconhecer tudo isso, o que havia sido profetizado em Oséias. E então lemos no Salmo 126, por exemplo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O castigo de Deus sobre o povo foi eficaz. Realmente levou o povo a ter essa consciência. Olha o que um remanescente fiel está dizendo aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essas são as palavras de restauração. Esse é o fim da punição, da disciplina do Senhor sobre o povo de Israel. Apesar do seu adultério, no fim eles poderiam gozar de alegria, de satisfação por perceber a graça de Deus. Nós ainda lembramos, quando eles podem reconhecer no retorno do cativeiro, eles podem reconhecer isso, irmãos. Como também nós temos que reconhecer. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o arco, aliás, o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 124. A disciplina do Senhor levaria o povo a isso, ao reconhecimento de que se não fosse o Senhor, estaremos perdidos. É isso que o Senhor deseja que nós também venhamos entender hoje.
Porque é justamente o reconhecimento de que Ele fez tudo que nos leva à gratidão. É impossível uma vida de gratidão plena quando não se reconhece que Deus nos deu tudo. Absolutamente tudo. Os israelitas sentiriam alegria mais uma vez e conscientemente diriam uns aos outros. Seria um cântico de restauração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria que não tinham no cativeiro babilônico por causa de seus próprios pecados haveria de ser restaurada pelo Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez haveria alegria por adorar a Deus. Por saber que seria o momento do culto, eles poderiam ter liberdade para ir. Não haveria quem os impedisse. Essa é a grande realidade. Embora nós não sejamos presos, a templo, mas imagine em países comunistas, em países onde um governo totalitarista se instala. As pessoas são proibidas, como foi na China muitas vezes, não é? Cristãos eram perseguidos de morte e proibidos de fazerem cultos públicos. Tem um filme chamado Chora China, alguma coisa assim. Tem filmes antigos, missionários, sobre esse período do comunismo na China, onde os cristãos eram proibidos de adorar a Deus e eles procuravam de maneira escondida. Era um culto secreto, né? Eles eram agentes ali, secretos. E eles então se reuniam escondidos para não serem mortos e adoravam a Deus em silêncio. Eles faziam gestos de louvor porque eles queriam praticar aquilo que se pratica no culto. Eles não poderiam cantar alto para as pessoas não ouvirem, mas eles faziam gestos, aproveitando momentos para adorar. Nós não somos presos a templo. Nós não dependemos de um templo para adorar a Deus. Por isso que estamos numa casa, não é? Se pensássemos diferente, só iríamos cultuar a Deus quando tivéssemos um templo pronto. Ou quando alugássemos um salão grande numa rua principal. Não estamos presos a isso. Porém, temos que admitir uma coisa. Se um governo totalitarista vem e nos proíbe de reunião, isso com certeza é um baque muito grande no coração daqueles que amam a Deus e amam um ajuntamento pactual. É muito ruim uma situação como essa. Eles provaram disso. E Deus prometeu restauração, e eles agora expressam a alegria por essa restauração. A restauração prometida a Israel não viria naquele tempo exato. Eles tiveram uma restauração depois do cativeiro, mas aquilo que eles tiveram, o retorno a Israel para reconstruir os seus muros, para reconstruir o templo, era apenas sombra da verdadeira libertação, da restauração final, que só viria por meio de Jesus Cristo. Deus havia prometido aqui libertar o povo dessa idolatria, dessa prostituição espiritual. E Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Ele fez isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, em João 8, a partir do versículo 32, do 24 ao 36, no sentido geral, nós aprendemos no versículo 32, ele dizendo àqueles que creram na sua pregação: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele, como libertador, diz no versículo 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi isso que ele veio trazer a Israel, libertação daquela situação de idolatria, de infidelidade. Deus estava preparando Israel para finalmente Israel ser fiel ao pacto, o que até agora tinha demonstrado que não eram. Por meio de Cristo é que nós recebemos isso. E então, Cristo, como aquele que restaura o verdadeiro culto e leva o culto revelado no passado, do Antigo Testamento, a um nível superior, mais glorioso, a verdade das coisas, nós aprendemos quando lemos João, capítulo 4, verso 20 ao 24. Ouçam a palavra do Senhor. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A promessa que Deus havia feito ao povo aqui é cumprida em Jesus Cristo. É Ele quem restaura o nosso coração da idolatria. Embora tenhamos inclinações e sejamos fracos, de uma vez por todas, o Espírito Santo foi enviado sobre nós, em nossa vida.
E agora, pelo Espírito de Deus que habita em nós, pelo Espírito de Cristo que está sobre nós, nós sabemos quem é o verdadeiro Deus. Nós não somos mais enganados, irmãos. Nós somos tentados. Por vezes caímos, mas nós sabemos quem é o verdadeiro Deus. Não há dúvida mais naquilo que recebemos como fé verdadeira. É isso que Deus tem dito ao seu povo. É isso que o Senhor está dizendo ao seu povo. Quando em Oséias ele fala, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, se referindo a Cristo. Como filho de Davi, como descendente de Davi, eles buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, o seu rei. Eles virão ao Senhor tremendo. E tudo isso é feito porque o Senhor é fiel à sua aliança, Ele não abandona o seu povo. Essas são lições preciosas para nós como igreja. O Senhor não é como nós. Nós somos fracos. E nós muitas vezes, quando não aguentamos o sofrimento, abandonamos. Mas Deus não abandona o seu povo. Ele permanece fiel à sua aliança. Essa é a grande realidade que nos aprendemos no Senhor. Toda a restauração, irmãos. A bênção que você tem pela fé verdadeira, de saber o que é o verdadeiro culto, de saber como adorar a Deus. A bênção que você tem de ser orientado pela palavra de Deus para adorar o Deus Todo-Poderoso, vem por meio de Cristo, pela pregação do Santo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo atuando em cada um de nós. E assim, temos a convicção e a certeza de que Deus, apesar de nossos pecados, Ele cumpriu a sua promessa. E nós somos esses filhos de Abraão, a quem foi direcionada a promessa. Restaurados pelo Senhor, para a adoração verdadeira, adoração em espírito e em verdade. Nós não colocaremos mais no lugar de adoração, no lugar de ajuntamento, nenhum poste ídolo. Nós não validaremos mais a idolatria. Não colocaremos imagem no culto que nós prestamos ao Senhor. Não colocaremos substitutos sagrados, porque Deus nos libertou de uma vez por todas dessa idolatria. Então, conscientemente, podemos ativamente amar o Senhor, obedecendo a sua palavra. Amém.